A paz do Senhor, irmãos. Vamos para a aula 9, que tem como título o Mistério da Unidade Revelado. O texto base que é em Éfeso, capítulo 3, versículo 1 ao 13. Não vou ler para ganhar um pouquinho mais de tempo, mas que os irmãos possam estar acompanhando essa leitura lá, muito boa. E para trazer uma clara revelação para a gente do que Deus quer nos ensinar. E pulando já essa introdução, que é o texto, Éfeso, capítulo 3, do 1 ao 13, vamos para o tópico 1, o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas, os judeus pensavam ser os únicos beneficiários delas, porém ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. O conceito bíblico de mistério. Do grego, mistério, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns pouco iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Então a gente vai compreender aqui, que os gentios ignoravam essa promessa. E os judeus achavam que eram únicos e escolhidos. Mas eles estavam bem longe de saber o verdadeiro significado do mistério de Deus. O que Deus queria. A gente vai ler aqui com o tempo que Deus manifestou, não o que Deus deixou oculto, ninguém sabia de nada. Alguns poucos, era revelado para alguns poucos. Vamos mais à frente. 2. O desconhecimento do mistério. Para compreender que em sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com um valor circunstancial. Em outros séculos, não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, ou foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da Nova Aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção que os gentios tinham, a bênção que os gentios também participaria. Então o mistério já começa a ser, aqui do tópico 2 já começa a nos ser claro que mistério é esse. Que os gentios também fazem parte da promessa de Deus. 3. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito da bênção prometida aos gentios, eles fizeram menção delas. Aí tem a referência, Gênesis, capítulo 12, o versículo 13, 22, 18, Isaías 11, 10, 49. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que os judeus e os gentios seriam um só povo, integrante do mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Vamos chegar. Então o mistério, irmãos, é a igreja, que tanto os gentios como os judeus, primeiro os gentios, não estavam nem aí para a promessa. Então a gente já sabe que os gentios somos nós, que existia um povo escolhido, que seria os judeus, mas é um povo escolhido para começar, mas que Deus tem olhos para todos. E só que os gentios na época não ligavam muito para essa promessa, queriam uma vida viver a vida de qualquer maneira. E os judeus, por outro lado, se sentiam únicos e exclusivos merecedores dessa promessa. E a gente vê aqui que o plano de Deus era para incluir todos nesse mistério, todos nessa igreja, nessa congregação.
onde temos um cabeça, onde somos a noiva e temos um marido, que é o Senhor Jesus Cristo. Aí encerramos o tópico 1 com esse entendimento, que era o culto, mas alguns do Antigo Testamento faziam menção disso. E começa aí agora a gente ir para o tópico 2, que tem o título como Mistério Revelado no Novo Testamento. O que era oculto no Antigo começa a ser revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e os profetas. 1. Revelados aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Éfeso, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo da sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. O processo da sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela sua revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que ao ser enviado ao gentio não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e a demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. A gente sabe que Paulo foi um homem muito inteligente, independente de antes dele ter aquele encontro no caminho de Damasco, né? Se eu não me engano, com o Senhor Jesus, ele já era inteligente. Ele era fariseu, mas ele era uma pessoa muito inteligente, culta. Mas a intelectualidade dele não servia de nada. Foi revelado para ele. E é isso que devemos buscar, uma revelação também, irmão, do Espírito que habita em nós. E eu converso muito com Deus sobre isso. Porque é bom a gente procurar saber, entender um pouco mais das coisas, você estudar. Mas imagina ele, Paulo vai dizer, né, que foi até o terceiro céu e ouviu coisas, né, inefáveis que ao homem não é lícito saber. Olha o grau de espiritualidade que esse homem tinha. E Deus, o Senhor Jesus, revelou para ele essas coisas que ele nos passa nas suas cartas. E que a sabedoria humana não se compara, né, com a sabedoria divina. Que a gente possa cada dia buscar essa sabedoria divina, irmãos, para aquecer mais e mais. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a Igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova unidade, como também a união dos judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. A gente vê a união tanto dos judeus quanto dos gentios como família de Deus. Irmãos. Até parei para falar, até me perdi. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da Igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria Igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. E é tudo por meio de Cristo. E essa unidade, estamos unidos em um só corpo. Eu, você,
as pessoas que aceitaram a Cristo como o único, suficiente Salvador. E a gente tem essa tarefa, né, de divulgar esse mistério. E abrindo um parênteses aqui, não está aqui, mas é bom lembrar, né, que a partir do momento que a gente escolhe a se unir nesse corpo, né, a gente temos um requisito a ser seguido, né, não é de qualquer maneira, né, há uma cobrança da nossa carne, né, a gente largar o velho homem, nascer de novo para podermos fazer parte dessa união, né? O pastor André falou uma pregação uma vez sobre o casamento, a boda do noivo, onde o pai foi fiscalizar, já adiantando na festa, né? Ele convidou a todos, ele mandou a primeira leva dos servos para convidar os escolhidos, que é os convidados do casamento. É até interessante essa parábola, depois vocês veem lá. Eu esqueci o nome, só pesquisar aí que vai achar. E mandou ir chamar os convidados. Só que os convidados não queriam vir. E depois o pai, adiantando, que é um pouco longa, né? Aí o pai, sabendo disso, fica irado e manda chamar tanto os homens maus como os homens bons. Chama para a festa. E vão todos. E o pai sai, chegando na festa, ele vai fazer uma ronda na sua festa, da boda do filho, no casamento do filho. E ele vê que tem um homem lá que não está vestido adequadamente. Entendeu, irmão? E ele expulsa esse homem. Ele manda os servos lançar ele num lago de fogo. Lá haverá agonia e ranger de dente. É isso que a Bíblia fala. Se eu não estou enganado, mas a parábola é essa. Então, traduzindo a parábola, os servos, os convidados, que os servos saíram para chamar, eram os judeus. E nós somos as pessoas boas e más, que também fomos convidados, devido à rejeição dos judeus, que não quiseram ir para a festa. É essa boda que Cristo nos chama. E é interessante que depois ele vai dizer, né, a Bíblia vai dizer que o pai vai sair para ver a festa, para fazer uma ronda na festa, fiscalizar a festa, e ele encontra um que não estava vestido adequadamente para uma festa de casamento. Ele expulsa essa pessoa. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que ele nos chama, mas a gente devemos seguir o padrão para que ele nos chama. Eu só queria falar isso, que ficou na minha cabeça isso. Vamos para o 3. Magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo todos são um participante da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planeja desde o princípio. Amém. Encerramos o tópico 2. Vamos para o tópico 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para a execução na plenitude dos tempos. A riqueza insondável de Cristo, o mistério agora revelado e anunciado, é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere à maravilha e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo compartilhar com o povo essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde da eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano.
O conteúdo desse plano é a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Então, Cristo é o causador disso tudo, né, irmãos? É tudo por meio dele, é tudo para ele. Sem Cristo não haveria essa união, que não éramos dignos. Ele nos fez dignos. Ele levou sobre si, né, os nossos pecados, para hoje a gente ter esse livre acesso à promessa de que Deus tinha para a humanidade, né? E do jeito que o mundo andava, né, antes de Cristo, né, talvez seria poucos que conseguia alcançar essa promessa, porque mesmo você fazendo parte da promessa, né, você tem que seguir o caminho, né? Você não pode se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Seu alvo continua sendo Cristo. E ele nos fez merecedor, né, irmão? Ele merece toda a honra, toda a glória. É um exemplo a ser seguido. Cristo, né? Que eu acredito que ninguém faria pra gente o que ele fez. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E indica que Deus sempre esteve no controle da situação para que agora seja manifestado, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Nada atrapalha o plano de Deus, meu irmão. Nada sai do controle das mãos de Deus. Estamos seguros. Não importa a tempestade, o que importa é que Deus está no controle de tudo. Ele não vai nos deixar afogar. A gente tem que ter isso em mente. Ele sabia desse coronavírus, sabia de tudo que não acontece hoje, mas isso não veio para tirar nada do controle dele. Às vezes Satanás tenta botar na nossa mente que estamos perdidos sem Cristo, sem Deus. Não, irmão. Tudo está no controle dele. Basta a gente ficar calmo, ter a fé, usar a nossa fé, que tudo isso vai passar. Amém, irmãos? E que se está na mão de Deus, irmão, é no melhor lugar que poderia estar. Não poderia estar na minha mão, na sua mão. É entregar na mão dele. Ele tem o controle de tudo. Aqui está dizendo que desde a fundação, né, do mundo, ele sabia de tudo. O plano dele não caiu por terra quando Adão e Eva pecaram. Não caiu por terra quando ele decidiu recriar a terra de novo. Não caiu. Não caiu por terra quando ele decidiu mandar o dilúvio. Não caiu por terra quando o povo de Israel murmuraram. Não caiu por terra, irmão. Não caiu por terra quando aquela geração, né, que estava no deserto não entrou. Deus esperou morrer aquela geração para entrar outra na terra prometida. Não caiu. Nada sai do controle de Deus. Nada sai. Isso que a gente tem que ter em mente a cada dia. Porque a nossa vida ficaria bem melhor sabendo disso. Que Deus está no controle. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle. E já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. É a fé nele, irmãos. E que, como eu acabei de ler, né, que Deus não foi pego de surpresa pelo pecado de Adão. Nada pega Deus de surpresa. E vamos para a conclusão.
O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos neste mistério, idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios devidamente pré-estabelecidos desde da eternidade. Desde a eternidade. Amém, irmãos. Encerramos aqui mais essa aula. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, né, dá mais uma lidinha assim, procura a gente aí para tá tirando alguma dúvida. Quando souber, eu pergunto o Renan, o pastor André. Também estou aprendendo com os irmãos. Muita coisa eu não sei, mas Deus revela para a gente, assim como foi, então aprendemos aqui. Que a gente possa ter um domingo abençoado e uma semana boa para todos. Ficar na paz.